Retomando então, para quem não viu o vídeo 1, precisa ver para poder entender esse vídeo 2, tá? Então agora a gente vai focar em espelhos esféricos e na formação de imagem e na sequência em lentes. E na formação de imagem em lentes também, que é parecida com espelhos esféricos, tá? Então vou tentar fazer num vídeo só as duas partes. Primeiro, o que é um espelho esférico? No vídeo passado eu estava falando de espelhos planos, que tem a superfície plana, e o espelho esférico é que tem uma superfície esférica, né? O próprio nome já diz, uma superfície que tem essa curva como um pedaço de uma bola, pedaço de uma esfera, tá? Então pensem assim, o que é uma esfera perfeita? Uma bola, né? Uma esfera perfeita. Um espelho esférico é que a superfície dele é um pedacinho de uma bola. Então tem dois tipos. O convexo, que reflete por fora da curvatura, a parte reflexiva dele é a parte de fora, externa, e o côncavo, que reflete por dentro da curvatura, né? Essa é a diferença entre os dois. A gente representa como? A gente não fica desenhando toda hora o pedaço da bola, né? A gente pode representar só como uma curva assim, e os tracinhos são a parte de trás do espelho, né? A parte que não reflete. Então, no caso do côncavo, a parte que reflete é a parte de dentro. No caso do convexo, a parte que reflete é a parte de fora, né? Vocês têm esses espelhos em casa, né? Imagino. Quase em todas as casas tem espelhos desse tipo. Senão a gente tem na rua em alguns lugares, né? Vamos ver como que a gente tem esses espelhos em casa? Primeiro, espelho côncavo. Uma colher, por exemplo, bem polida, se tiver uma colher novinha que ainda não foi arranhada pelos nossos dentes, né? Quando a gente compra uma colher nova na caixa, ela vem assim, bem bonitinha. Depois a gente começa a comer e arranhar tudo. Quando a gente faz brigadeiro, aí puxa o resto do brigadeiro com o dente, aí arranha a colher. E aí ela não fica esse espelho polido, bonitinho, né? Mas quando ela está novinha, com a parte de dentro polida, ela é um espelho côncavo, né? Forma imagem, tá? Lembra que a ideia é formar imagem, tem que estar polido, né? Um outro exemplo de espelho côncavo, esse aqui do meio, que tem, geralmente, quando a gente vai fazer exame de vista ou comprar um óculos novo, que ele aumenta a sua imagem fica maior e você consegue ver com mais detalhes, ali, com mais nitidez, como é que você ficou com os óculos, com a lente, né? Enfim. Outra aplicação dos espelhos côncavos, bem comum, é farol de carro, farol de moto, refletor, lâmpada de rua, né? Aquelas lâmpadas da via pública, né? Por quê? Porque o espelho côncavo você consegue direcionar a luz que reflete nele. Então você consegue direcionar para onde vai essa luz, também tem várias aplicações, né? E fazer um feixe de luz para onde te interessa, né? Então isso é bem comum. Tá, aqui alguns exemplos de espelhos côncavos. E espelhos convexos? Talvez o mais comum aqui é no ônibus ou no mercado, esse espelhão redondo. Aqui num retrovisor de um carro foi colocado um espelhinho convexo. Reparem que tem um espelho plano, principal, e aqui um espelho convexo no cantinho, né? Tem características importantes esses espelhos, né? Tanto no côncavo quanto no convexo, enfim, tem algumas características importantes que é o que a gente vai explorar. Uma das importantes aqui no convexo é o que? Ampliar o campo de visão, né? Lembra que a gente estava falando de campo de visão agora há pouco, né? Aqui, campo visual, campo de visão, enfim. Num espelho convexo eu consigo ampliar o meu campo de visão, abrir o leque e enxergar mais coisas. No entanto, as coisas ficam menorzinhas, né? Reparem, claro, eu quero aumentar o campo de visão, então eu quero ver mais coisas, mas numa mesma esfera aqui. Então eu preciso diminuir o tamanho dessas coisas. Então esse espelho faz isso. Aqui também dá pra ver, né? Olha o tamanho da janela no espelho plano. E aqui no espelho convexo a janela fica pequenininha. Mas dá pra eu ver mais coisas. Dá pra eu ver até o banco do carro, que aqui eu não consigo. Dá pra ver mais do muro aqui, que aqui eu não vejo, enfim. Então, aqui a parte de baixo da rua, ó, você vê que no espelho plano eu só tô vendo lá no cone vermelho, que tá lá atrás, né? Aqui eu consigo
vê mais coisas, só que fica menorzinho. Bom, como trabalhar com esses espelhos? Tem alguns pontos que são importantes para a gente entender. Quais são eles? Se eu tenho um espelho côncavo, que tem uma curvatura, ele tem o vértice, o foco e o centro da curvatura. O centro da curvatura é muito fácil da gente perceber o que é. Imagina que isso daqui fosse uma esfera completa ou uma circunferência completa aqui. Aqui é o centro da circunferência. Tá? Então não tem muito segredo. O foco, metade da circunferência, metade do raio do espelho, né? Se fosse uma circunferência, aqui seria o raio de C até V, e o foco é metade dessa distância do centro, ou metade do raio do espelho. Tá? E o vértice é onde essa reta aqui, que a gente vai chamar de reta normal, que passa perpendicular aqui ao eixo do espelho, né? Cruza com o espelho. Então, onde a reta normal cruza com o espelho é o vértice, para a gente poder calcular onde se formam as imagens. Espelho convexo. Qual a diferença do côncavo? Côncavo, ó, um raio de luz que vem aqui, setinha, se ele bater no espelho, se ele incidir no espelho de forma perpendicular, ele reflete de forma perpendicular. Por dentro, o que acontece com o espelho convexo? Uma luz que vem aqui por fora da curvatura. Você vê os risquinhos aqui, né? A parte que não reflete está para dentro da curvatura. A parte que reflete está fora. Então, um raio de luz que vem aqui, se ele chegar no espelho de forma perpendicular, ele é refletido também de forma perpendicular. Então, usando esses 3 pontos, de novo, centro da curvatura é o raio do círculo, se fosse um círculo completo aqui. O foco, metade desse raio, metade da distância do centro até o vértice. E o vértice é o ponto onde a reta normal cruza com o espelho aqui perpendicularmente. Esses 3 pontos vão ser importantes daqui para frente. Tá? Então vamos lá, como que a gente forma imagens em espelhos esféricos? Como é que eu sei? Volta aqui, olha isso aqui. Aqui eu tinha uma menina de ponta cabeça, ou um menino, né? Tá de ponta cabeça, eu não estou nem conseguindo ver. Aqui tinha uma... Eu tentei ficar de ponta cabeça aqui, ainda bem que vocês não viram. Tem alguém aqui de ponta cabeça. Quando você se olha lá no oftalmologista ou no oculista, enfim, quando você vai experimentar um óculos novo na ótica, você não se vê de ponta cabeça, você se vê maior, mais direito, né? Aqui a menina está de ponta cabeça. A imagem aqui do carro não está de ponta cabeça, mas ela está menor. Então você consegue ver mais coisas. Enfim, tá? O que acontece? Como que a gente pode ter certeza se um espelho vai ver a imagem maior, se vai inverter, se vai ver a imagem menor? Como que a gente pode ter certeza disso? Então é justamente estudando o que acontece com a luz que chega no espelho e reflete, tá? Então, para a formação de imagens em espelhos esféricos, a gente usa a seguinte regra. Tem 4 raios de luz que são fundamentais para a gente saber onde vai formar essas imagens, né? Se a gente cruza 2 desses raios partindo de um mesmo ponto do objeto, quando eles são refletidos, à frente ou atrás do espelho, temos o ponto da imagem. Vamos entender isso com mais calma, tá? Se um raio incide de forma paralela ao eixo normal, ele é refletido na direção do foco. O que isso significa? Vou abrir aqui um vídeo. Então aqui eu tenho um espelho côncavo, tá aqui essa curvinha aqui, espero que vocês consigam ver. E aqui tem um objeto, tá? Eu posso mudar aqui a posição do objeto, mais perto ou mais longe desse espelho côncavo, assim como eu posso mudar a distância do foco aqui, deixar o espelho mais curvado ou menos curvado. Lembra que o foco é metade do centro, né? Tá. Então estou deixando uma posição qualquer aqui. Então tem um objeto e um espelho aqui. Esse link está disponível para vocês lá no Moodle, tá? O que eu estava comentando? Um raio que incide no espelho côncavo de forma paralela ao eixo normal, ele é refletido na direção do foco desse espelho. Então vou colocar aqui, ó, um raio de luz que sai desse objeto, refletido nesse objeto, e vem aqui paralelo com essa reta normal, ele é refletido na direção do foco. Tá? Não importa se o objeto é maior, menor,
Tá? É justamente a curvatura do espelho que dá essa característica, né? Essa propriedade. Tá? Então, se o raio de luz vem aqui na direção paralela, ele é refletido na direção do foco. Se ele vem pelo centro, se ele incidiu pelo centro do espelho, ele é refletido na direção do centro. Que é isso aqui, né? O que estava aqui nesse exemplo. Ó. Se ele veio refletido, incidindo, passando pelo centro, ele reflete voltando pelo centro. Tá? Então vamos ver aqui, se eu coloco um raio de luz aqui, que vem pelo centro, ele bateu aqui e voltou para onde? Voltou para o centro. Tá? Então por isso que ele só tem essa reta de ida aqui, porque ele bate e volta para a mesma posição. Né? Cadê? Eu não consigo andar com o negocinho agora? Não. Deixa eu ver se eu tirar. Sim, eu consigo. Tá. Bom, então um raio de luz aqui que vem pelo centro, ele bate no espelho e volta pelo centro. Então. Outra opção. Um que incide na direção do foco, ele volta paralelo ao eixo normal. Então, tirar aqui os outros. Ó, um que incide, que vem do objeto, passando pelo foco do espelho, ele bate no espelho e volta paralelo ao eixo. Tá? Tudo bem? Então é o contrário do outro, né? O que vem paralelo volta pelo foco, o que vem pelo foco volta paralelo, o que vem pelo centro volta pelo centro. E o último aqui, o que vem e incide no vértice do espelho, reflete no vértice do espelho, como num espelho plano. Então, se tiver assim, ó, tirar os outros para não confundir, o que vem aqui no vértice do espelho volta com o mesmo ângulo de cima igual ao de baixo, né? Enfim, então dá para eu fazer isso aqui, deixar todos esses raios, e o que é mais importante? Coloquei um montão aqui, diversos, né? Eu não consigo andar quando está travado aqui com um monte de raio. Deixa eu ver se assim eu consigo. Também não consigo. Com dois eu acho que eu já não... Ah, com esses dois eu consigo. Então, qual que é a lógica para eu saber onde vai estar a imagem desse objeto? Será que ela vai estar maior, menor, de ponta cabeça? Então, voltando ao texto, se cruzarmos dois raios destes, partindo de um mesmo ponto do objeto, quando refletidos, então os dois raios partiram do mesmo ponto aqui, do objeto. Se a gente cruzar eles quando eles refletem, então cadê os raios refletidos? Um está aqui, vindo para baixo, e o outro está aqui, vindo na horizontal. Eles cruzam aqui, né? Nesse ponto. Então é aqui que vai estar a imagem. Tá? Então aqui, ó, mostrar a imagem, está aqui. Agora reparem que ela está de ponta cabeça. Por que ela está de ponta cabeça? Porque é sempre com relação à normal. Se eu traçasse os mesmos raios, só que do ponto de vista aqui da normal, onde eles iam cruzar todos? Ó, todos no mesmo lugar. Tá? Aqui são diversos. Né? Todos que passam pelo centro, pelo foco, tudo ia voltar tudo para cá. Então, o que já está na reta normal vai continuar na reta normal, que seria a base do objeto aqui. E a ponta da seta, que é o... Imagina que esse objeto pode ser uma pessoa, uma árvore, qualquer coisa. Né? A imagem dela vai estar aqui. Ó. É mais ou menos o que está acontecendo nessa aqui. Tá? Nessa primeira imagem, mais ou menos. Agora, quando a gente vai lá para escolher um óculos para comprar, a gente não fica longe assim do espelho, porque o espelho... Quando a gente, deixa eu tirar a imagem daqui, quando a gente vai lá experimentar o óculos, é um espelho que tem o foco bem grande. Então a gente fica próximo do espelho, antes da distância do foco. Então você vai lá com o seu rosto e com seus óculos novos, pega um raio paralelo. Ele bate e volta pelo foco. Pega um raio que vem pelo foco. Opa, aqui não deu. Um raio que vem pelo vértice. Ele bate e volta pelo vértice. O que acontece? Se você reparar os dois raios refletidos, lembra que a gente precisa cruzar os dois raios refletidos para ver a imagem, né? Eles estão se abrindo aqui. Vou até exagerar mais. Chegar mais perto do espelho. Ó. Um refletido está vindo para cá, o outro refletido está vindo aqui para baixo, então eles não vão se cruzar desse lado da esquerda. Então a imagem vai ser formada onde? Você extrapola o limite do espelho para dentro do espelho, como uma imagem virtual, e é lá que ela vai estar. Tá? Quando cruza esses dois refletidos lá dentro do espelho. Então, dependendo da distância focal, a imagem é formada atrás do espelho ou na frente do espelho aqui. Tá?
Então depende da distância focal e de onde está o objeto perto desse espelho. Bom, essa é uma questão. Reparem aqui, a imagem do jeito que eu parei aqui, ela está real, está no mundo real, está no mesmo mundo do objeto, está invertida, está de ponta cabeça e está maior. Dependendo de onde eu coloco esse objeto, enfim, se eu colocar aqui, a imagem ficou menor e invertida, né? Se eu chegar bem pertinho, eu vou ver uma imagem do meu rosto, por exemplo, maior, aqui está quase com o dobro de tamanho, e virtual, porque eu vou ver lá dentro do mundo do espelho, e direita, né? Não está de ponta cabeça. Tá? Isso aqui quem usa bastante também, esses espelhos, é quem se maqueia, né? Quem costuma se maquiar, tem uns espelhos assim que são para aumentar, para você passar um rímel no olho com mais atenção, um delineador, alguma coisa assim, que você consegue olhar com mais precisão, porque ele cria uma imagem maior do seu rosto, né? Certo? E se for um espelho convexo? Aqui a gente estava com um espelho côncavo, né? Tem aqui, ó, para espelho convexo, arraste o objeto para o outro lado. Então vamos arrastar aqui, pronto. Aqui é um espelho convexo porque reflete do lado de fora da curvatura, né? Mesmo processo, pessoal, só que raio que vem paralelo até o espelho volta pelo foco. O que acontece aqui? A curvatura do espelho convexo está do lado de lá do objeto, né? Então a luz que vem aqui bate de forma paralela e reflete como se tivesse vindo do foco, na direção do foco. Um que vem na direção do foco, se ele vier aqui na direção do foco, ele bate no espelho e reflete paralelo. O que vem na direção do centro, volta pelo centro. Mesma coisa, e o que vem na direção do vértice bate como um espelho plano e vai pelo vértice. Então, essa regrinha aqui vale tanto para o côncavo quanto o convexo. Só tomar cuidado que o côncavo reflete por dentro e o convexo reflete por fora. Tá? E aí a imagem vai ser formada também com as mesmas regras, né? Só que reparem uma coisa importante. No espelho convexo, que é esse aqui, ó, né? Que é o espelho do mercado, do ônibus, da estação de trem, do retrovisor aqui. Nesse espelho, o que acontece? Olha o tamanho que está a imagem aqui, com relação ao tamanho do objeto. Ela está menorzinha. Então cabe mais coisas dentro desse espelho. Então você aumenta o campo de visão, né? Mesmo se eu chego o objeto bem pertinho, olha o tamanho que fica a imagem. Continua menor. E se eu vou mais longe com o objeto, aí que a imagem fica bem pequenininha mesmo. Tá? E aqui não tem o que fazer. É sempre esse tipo de imagem. No espelho convexo, a imagem sempre é virtual, direita e menor. Tá? Coloquei alguns exemplos para vocês aqui. Só para vocês, depois se não conseguir abrir aquele arquivo do vídeo. Tem aqui, então, no espelho, o raio que vem paralelo volta pelo foco, enfim, é o que eu já expliquei. No espelho convexo, imagens sempre virtuais, menores e direitas, ou seja, virtual dentro do mundo virtual do espelho, menor sempre e direita, não é de ponta cabeça. Num espelho côncavo, dependendo da posição do objeto e do foco, a imagem pode ser virtual, maior e direita, como um espelho para maquiar ou para experimentar óculos, ou a imagem pode ser real, estar do mesmo lado do espelho do objeto, maior ou menor, dependendo da posição, e invertida. Então, aí, no espelho côncavo é mais complicado, tem que traçar os raios com bastante cuidado. Vamos falar de lentes, então. Eu vou interromper esse vídeo porque eu acho que ficou demais, faço outro sobre lentes.